Bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos a esse encontro de Química Geral, onde nós estamos chegando aí ao final, né, da nossa unidade 2, onde nós estamos discutindo, né, nessas últimas aulas e hoje vamos finalizar a parte relacionada ao contexto dos compostos químicos e suas funções. Então, nas aulas anteriores, nós discutimos a nomenclatura das bases, dos óxidos, dos ácidos, e hoje nós vamos tratar a nomenclatura dos sais. Como referência para que vocês possam compreender a nomenclatura dos sais, nós vamos trazer, né, relembrar aqui como nós atribuímos, né, segundo as recomendações da IUPAC, a nomenclatura dos ácidos. Então vamos começar pelo primeiro tipo de ácido, né, que são os hidrácidos, que é aquele tipo de ácido onde na sua composição tem apenas o elemento hidrogênio, né, representando aí a figura do cátion e os ânions envolvidos no processo. Pois não? Ô, professor, era para aparecer o senhor aí no slide? Não, não. Ah, tá. É porque estão falando aqui no chat. Não, esquece a minha figura e olha só para o slide, tá certo? Certo. Então o que é que vai Obrigada. acontecer? Olha o que é que vai acontecer agora. Nessa questão dos hidrácidos, você simplesmente, né, como nós vimos na aula passada, depois vocês podem rever essa aula lá através do YouTube. O que é que vai acontecer? Você vai colocar ácido, o nome do elemento químico e acrescentar a terminação hídrico, tá certo? Ao final. E aí o que é que você vai ver? Você simplesmente vai acrescentar, certo? A nomenclatura indicando o nome do elemento com a terminação hídrico. E não esquece de colocar o ácido no início. Mas se vocês estão pedindo para que eu possa aparecer na câmera, deixa eu olhar o que está acontecendo aqui, porque eu sumi da câmera, né? Que não era para sumir. Deixa eu apertar aqui. Não sei o que está acontecendo porque eu desapareci, mas deixa sem câmera mesmo, tá, pessoal? Nessa aula de hoje, para a gente não perder muito tempo na apresentação, tá certo? Eu não sei o que aconteceu, deveria estar aparecendo, eu deveria estar aparecendo aqui, pode ser aparecer, voltei a aparecer, era somente uma configuração. Tá aparecendo para vocês? Tá, Tá tá. sim, tá aparecendo. Tá, professor. Pronto. Então agora acho que fica melhor depois quando vocês estiverem estudando, perceber, né? Quando eu estou me expressando para que fique melhor, tá certo? Então olha só. Na questão dos hidrácidos não tem o que fazer, gente. Coloca o nome ácido, o nome do elemento químico que você está observando, né, na constituição da expressão química e finaliza com a palavra hídrico, tá certo? Então isso aqui seria o sufixo na nomenclatura lá na língua portuguesa, né? O que aparece aqui ao término a gente chama de sufixo na formação da constituição das palavras. Então, no caso do HBr vai ficar ácido bromohídrico. Então você ajeita a palavra para ficar lá ácido bromídrico. No caso do HI, ácido iodohídrico. Organizando, vai ficar ácido iodídrico. No caso do H2S, que é o enxofre, né, nós já falamos isso nas aulas passadas, que vem da formação lá das palavras no latim. Então, o enxofre vai representar assim, sulfe, e não enxofre. Senão ia ficar enxofídrico. Então, nós não vamos representar enxofídrico, nós vamos colocar sulfídrico. Então, H2S, o nome desse ácido é ácido sulfídrico. Para os oxiácidos, pessoal, nós vimos nas aulas anteriores que nós vamos nos utilizar do conceito de NOx, que é a carga, né, que é gerada, né, em termos, vamos pensar aqui, de carga elétrica, gerada para cada um dos elementos envolvidos, né, na formação dessa fórmula química. Então, deixa eu só tirar isso daqui para eu poder escrever aqui embaixo. Então, imagine que você tem
H2SO4, HNO3, HNO2 e assim por diante. O que você observa, né, do que vimos na aula passada? Essa sequência de NOx aqui, ela é infalível. Por quê? Você vai considerar o átomo central. O átomo central é esse aqui, gente. Enxofre, nitrogênio, nesse caso aqui o nitrogênio. Para calcular esse NOx, na aula passada, nós vimos para cada um desses elementos. Então, deixa eu tirar esses dois aqui, para que a gente possa brincar com o H2SO4 e vocês possam lembrar como é que nós fizemos isso, né, na aula passada. Então, deixa eu pegar aqui uma outra cor para que a gente possa brincar com essas cargas. Então, eu vou dividir isso aqui, vou dividir aqui, vou dividir aqui e vou colocar o símbolo do somatório. E esse somatório dessas cargas, né, dos NOx, tem que ser igual a zero. O hidrogênio ele tem carga mais 1. Lembra que ele está no grupo 1 da tabela periódica e, em geral, né, nesse tipo de exemplo aqui de configuração, ele vai receber uma carga mais 1, um elétron na camada de valência. O oxigênio, por sua vez, ele está lá no grupo 16. Ele já tem 6 elétrons na camada de valência. Para alcançar a estabilidade química prevista pela regra do octeto, que são 8 elétrons na camada de valência, ele precisa ganhar, por isso que eu vou colocar menos, ganhar 2 elétrons. Então, a carga prevista para o oxigênio, ou seja, o NOx previsto para o oxigênio, é menos 2. E agora nós fazemos 2 vezes 1, 2. 4 vezes 2, 8. E agora você descobre a carga do átomo central. Olha como você vai fazer. Qual o número que você vai somar com 2 e vai dar 8? Porque ao subtrair, dá 0. É quanto, pessoal? Quanto é esse número? 6. 6. Então, você imediatamente descobre que a carga aqui é mais 6. Então, o NOx é mais 6. Quando você descobre o NOx do átomo central, como está previsto aqui, você vai saber qual vai ser o sufixo que você vai utilizar para indicar corretamente a nomenclatura desse ácido. Então, vamos brincar. Como começa, pessoal? Está aqui o 6. Olha onde está o 6. Então, você já sabe que ao final vai aparecer ico. Então, vamos brincar com as palavras. Hidrogênio, nós chamamos ácido. Então, seria ácido. Nome do elemento, enxofre, que a gente não vai usar enxofre. Vai usar sulf, né? Mas não vamos dizer sulfídrico, porque sulfídrico é quando não tem oxigênio. Nesse caso aqui tem oxigênio e o átomo central tem uma carga mais 6. Então, depois de dizer o nome do elemento, você vai botar ico no final. Então, aqui seria ácido sulfúrico, tá certo? Então, sulfúrico é a indicação desse nome aqui, desse ácido. Então, aqui você coloca ácido sulfúrico. Olha só, ácido, por conta do hidrogênio aqui, sulf, porque o elemento central é enxofre, certo? E ico, porque quando você considerou todas as cargas envolvidas no processo, o átomo central alcançou uma carga mais 6, tá certo? Então, procedam desse jeito para qualquer outro composto químico. Eu vou trazer apenas a ressalva daqueles 2 compostos que nós já falamos na aula, que é quando é o caso do carbono e do boro, que quando você vai aplicar essa regra aqui, vai cair no oso. Mas nós já falamos nas aulas anteriores que a carga para o carbono e para o boro é a máxima que você alcança. E para o maior, sempre você vai atribuir ico. Então, qualquer ácido que você venha trabalhar, né, considerando a classe dos oxiácidos, você aplicando essa regra do NOx do átomo central, imediatamente o sufixo empregado para atribuição da nomenclatura desses oxiácidos funciona tranquilamente.
Só preste atenção, dê uma volta lá nas aulas, quando nós falamos no caso desses elementos aqui, ó, que é o caso do ácido carbônico e ácido bórico. Esses dois exemplos aqui, onde você tem mais 4 e mais 3. Quando você olha essa tabelinha, mais 4 e mais 3, deveria ser oso na nomenclatura, tá certo? Mas eles são uma exceção e para eles atribuímos o sufixo ico para caracterizar corretamente a nomenclatura desses ácidos, conforme indica a e o PAC. Tudo bem, pessoal? Então, qualquer um desses, você vai colocar exatamente isso daqui que você está observando. Agora, olha o que vai acontecer no caso do sal. No caso do sal, pessoal, a nomenclatura vai seguir exatamente os mesmos princípios que nós indicamos para os ácidos. Lembrando, gente, que já falamos nas aulas anteriores que toda vez que você tem um sal, é a combinação de um ácido mais uma base. Portanto, qual a conclusão que nós chegamos inicialmente? Que para indicar a nomenclatura do sal, eu preciso combinar a nomenclatura do ácido com a nomenclatura da base. Lembrando que a nomenclatura da base é tudo aquilo que vai agregar OH no final, segundo a nomenclatura, né? Segundo a teoria proposta por Arrhenius, tá certo? E ácido tem hidrogênio no início, tá certo? Então, combinando o ácido com uma base, você gera o sal. Então, vamos aos exemplos. Vamos colocar aqui, por exemplo, NaCl, certo? CaCl2. CaCl2. Então, você vai colocar NaCl, CaCl2. Observa, aqui nem tem hidrogênio no início, nem tem OH no final. Então, isso é provável de ser caracterizado como um sal, uma substância inorgânica. O mesmo acontece com o CaCl2. Observa, gente, apareceu oxigênio aqui na fórmula? Não, se não apareceu oxigênio, esse sal não é um derivado de um oxiácido, ele é derivado de um hidrácido. Então, sempre que você olhar para o sal que não tiver, certo, oxigênio, significa dizer que ele é derivado de um hidrácido. Então, a nomenclatura de um hidrácido recebe a palavra, o sufixo o quê? Hídrico. Então, você vai trocar no sal a palavra aqui, a finalização hídrico, e vai colocar eto no final, tá certo? Então, como que você diria essa nomenclatura? Vamos olhar para essa tela seguinte aqui, ó. Já foi dito, né, que os sais são derivados de um ácido, ou seja, a composição do ânion, e de uma base que está lá caracterizando a composição de um cátion, dando origem ao sal. Então, você vai realizar a dissociação desse sal e vai combinar os íons, tá certo? Com os íons da água. Quais são os íons presentes na água? Lembrando que a água é H2O. Então, os íons presentes é hidrogênio e oxigênio, que é a hidroxila, para formar o ácido e a base que originam este sal. Então, para dizer a nomenclatura, você simplesmente vai fazer. Vai pegar o nome do ácido e vai trocar a terminação dele. Então, se era um hidrácido, você vai trocar o hídrico e vai colocar eto no final, tá certo? De o nome do cátion. O cátion vem sempre de uma base. Eu até coloquei isso aqui para vocês nem esquecer. Essa palavrinha aqui, ó, Ba. Juntei consoante com consoante, vogal com vogal. Ou seja, o cátion gera uma base e o ânion gera um ácido. Lembrando que cátion positivo, ânion negativo. Caba, cátion, base, ânion, ácido. Então, você vai pegar, começa primeiro com o ácido e finaliza com a parte da base, tá certo? Lembrando que
A parte do ânion vem do ácido e a parte do cátion vem da base. Que danada é isso, professor, que você está dizendo? Olha para cá. No caso do NaCl, olha o que vai acontecer com o NaCl. Você dissocia ele. Já vimos isso nas aulas anteriores. Separa o cátion do ânion. Então, NaCl separa o Na e o Cl. Aqui embaixo tem uma carga positiva. Quando sobe para aqui, para gerar o expoente do Cl, fica negativo. Aqui embaixo no Cl tem o índice 1. Esse índice 1 vai se transformar no expoente do sódio, ou seja, a carga do cátion, por isso positivo. Tem um sódio aqui. Tem um cloro aqui. Uma carga positiva, uma carga negativa. Então está tudo ok. Olha o que você vai fazer agora. Você vai combinar esses íons com os íons da água. Lembra, pessoal, que para poder fazer a combinação tem que ter uma atração. Ou seja, a carga positiva, tá certo? Vai se combinar com a carga negativa, com o OH-. E a carga negativa vai se combinar com o H. Já foi dito que o ânion vai formar um ácido e que o cátion vai formar uma base, tá certo? Então, para que forme uma base aqui, vai ter que juntar a carga positiva com o OH da água. Então, NaOH. Por que tem esse 1 aqui? Porque a carga aqui é mais 1. Ah, professor, então se tivesse mais 2 aqui, ficaria 2? Exatamente isso. Então, vai fazer, ó, Na com OH, NaOH. Então, eu já gerei a base, tá certo? A base já foi gerada aqui. E o ácido? Pega a parte negativa e combina ele com o hidrogênio da água. Porque ninguém perguntou, mas por que aqui estamos falando com água? Porque toda reação de sal, tá certo? Vai gerar, tende a gerar uma neutralização ou uma precipitação que nós vamos ver mais na frente. Mas, em geral, uma neutralização sempre vai gerar como resposta o quê? A água, tá certo? E a combinação dos íons da água é hidrogênio com OH, tá certo? Então, combinando aqui, gente, se aqui tem um menos em cima desse Cl, aqui só vai precisar de um H+. Combinando o H com Cl, fica o quê? HCl. E agora, como que nós aprendemos a nomenclatura lá atrás? Para o ácido aqui, é ácido clorídrico, porque já vimos anteriormente, olha para cá, ó, é um hidrácido, então termina em hídrico. Então, qual é o nome dele? Ácido clorídrico. E no caso da base, hidróxido de sódio. Lembrando que no caso das bases, pode ter a carga menor e a carga maior. Mas nós já vimos que a carga menor acrescenta oso e a carga maior acrescenta íco. Nós já vimos isso nas aulas anteriores. Não é o caso aqui. Descobriu isso aqui? Como você vai finalizar a nomenclatura? Simplesmente você vai começar pela parte do ácido e terminar com a parte da base. Olha o que diz aqui, ó. Troca a terminação do ácido. Aí entra isso que nós mostramos aqui, ó. Troca a terminação do ácido por isso aqui, ó. Então, vai trocar hídrico por eto. Então, é isso que está aqui, ó. Troca o hídrico por eto. Então, vai ficar o quê, ó? Botei até de vermelho para você observar, ó. Ácido clorídrico. Se é um sal, não precisa mais do ácido. Deixa fora essa palavra. Começa só com o cloro. Cloro troca o hídrico por eto. Então, fica cloreto de... E agora pega somente o elemento que está lá junto da base. Que elemento é? Sódio. Se fosse potássio, cloreto de potássio. Fosse magnésio, cloreto de magnésio. E assim por diante. Conclusão. Quando você tem um sal que é derivado de um hidrácido, basta trocar a terminação hídrico que o ácido recebe e, para caracterizar corretamente o sal, troca esse hídrico pelo eto. Neste exemplo aqui, ficou cloreto de sódio. Sempre que você vê o eto, é porque o ácido que originou isto aqui não tinha oxigênio. Era um
hidrácido. Tudo bem? Acho que merece fazer um reprise de tudo isso que foi falado. Para que você possa fazer a nomenclatura deste sal, você dissocia primeiro o sal. Na+, Cl-, ok? Fez isso aqui, combina com os íons da água. Para quê? Para que você descubra qual ácido e qual a base está gerando este sal. Feito isso, você simplesmente vai olhar, ó, NaCl, Na+, Cl-. A carga positiva do cátion sódio precisa ser combinado com a carga negativa da água, que é, no caso, a parcela OH-. Uma quantidade disso é o suficiente, porque aqui só tem uma carga a mais. Então, combinando Na com H, gerou o NaOH. Como é o nome desse composto? É uma base. Então, sempre que tem OH, hidróxido. Hidróxido de e o nome do elemento. Então, hidróxido de sódio. Faz a mesma coisa para o Cl-. A carga negativa vai precisar ser combinada com a carga positiva do íon que está envolvido lá na água. Que íon é esse? O H+. Por que só precisa de uma quantidade de H+? Porque a carga do Cl é menos 1. Então, só precisa de 1 aqui. Combinando H com Cl, gerou o composto HCl. Como é o nome desse ácido? Bom, ele não tem oxigênio, então coloca hídrico nele. Então, é ácido clorídrico. Descobriu essas duas quantidades, para chegar no nome do sal, você simplesmente vai fazer as trocas. Começa pelo ânion. Quem é o ânion? O ânion é isso aqui, ó, veio daqui, ó. Então, começa pelo ácido, tá certo? Começa pelo ânion, então eu estou me referindo ao ácido. O que eu vou fazer com o ácido? Vou trocar a terminação dele. Que terminação? O hídrico. E vou colocar o que no lugar dele? Eto. Então, aqui fica cloreto de sódio. Conclusão. Sempre que o ácido tiver hídrico, no sal você vai trocar o hídrico por eto. E assim vai ficar cloreto de sódio. Se aqui fosse Br, brometo de sei lá o que tivesse lá, do cátion envolvido. Vamos falar de forma genérica. Sempre coloca o ânion e depois o cátion. Então, seria cloreto de cátion, brometo de cátion, iodeto de cátion, sulfeto de cátion. Que cátion, professor? O elemento que está envolvido na formação do composto base, né? Do hidróxido. Então, hidróxido de sódio, hidróxido de potássio, hidróxido de magnésio, hidróxido de lítio, hidróxido de alumínio, tá certo? Seja lá o cátion que tiver, ele vai vir aqui para a finalização da nomenclatura. Tudo bem, gente? Tranquilo? Agora, e se aparecer oxigênio no meio do caminho? Meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer agora? Calma, não se desespere. Vai seguir a mesma sequência que já fizemos para o ácido. Calcula o NOx do átomo central. Se ele terminar em 1 e 2, coloca hipo-oso. 3 e 4, oso. 5 e 6, ico. 7, pé, ico. Isso se for o ácido. E se for um derivado de oxiácido que está gerando esse sal? É fazer a troca da terminação do ácido. Se aqui em cima trocou hídrico por eto, agora você vai fazer isso aqui, ó. Vai trocar o oso por ito e o ico por ato. Eita, deu um nó na minha cabeça. Tem uma musiquinha para que você não esqueça. Teimoso mosquito no bico do pato. Então, repetir. Os professores usam muito para facilitar os alunos. Teimoso mosquito no bico do pato. O que eu quero dizer com isso? Se o ácido termina em oso, troca por ito. Se ele termina em ico, troca por ato. Tá certo? Então, é uma forma fácil de você memorizar as nomenclaturas. Mas tudo depende de quem, gente? Da carga do átomo central. Porque descobrindo ela, eu sei qual terminação eu vou estar utilizando para representar corretamente a nomenclatura, quer seja do ácido, quer seja do sal. Tá certo? Então, vamos colocar exemplos para facilitar a nossa vida.
Não se preocupa com o hipo nem com o pé. Se preocupa somente com o final. Oso troca por ito, ico troca por ato. Teimoso, mosquito no bico do pato. Certo? Então, olha o exemplo. KNO3. O que é que você tem que fazer primeiro? O que fizemos no exercício anterior. Faz a dissociação desse sal. Separa as cargas positivas e negativas envolvidas. Tá certo? Então, K e o NO3. Vamos às cargas. Olha o que aconteceu aqui. Na finalização aqui tem um índice 1. Ó. Esse índice 1 vem aqui para cima, gerando esse menos que está aqui, ó, colocado. Certo? Aqui embaixo tem um 3, gente, mas esse 3 é do oxigênio, nós já falamos sobre isso. 3 oxigênio, eu estou falando disso tudo aqui, ó, o NO3. Então, tem um parêntese envolvido aqui e fora dele tem o índice 1. Esse índice 1 vem para cá, fica positivo. Já ensinei até vocês conferir, né, se está certo. A carga que está aqui em cima é mais 1. Onde está potássio na tabela periódica? Está no grupo 1. Então, ele tem uma carga lá. Então, ele tem um elétron na camada de valência. Então, a carga aqui tem que ser mais 1. Se a carga aqui é mais 1, aqui tem que ser menos 1, que é para balancear, e o somatório dos NOx tem que dar 0. Tá certo? Então, mais 1 com menos 1 dá 0. Então, está perfeitamente correto. Feito isso, o que é que você tem que fazer? Busca isso aqui, ó. Combina os íons com os íons da água, H+ ou H-. Daqui só é lembrar, ó, a carga positiva vai buscar a carga negativa da água, que é o OH. Tem 1 porque aqui tem mais 1. A carga negativa aqui vai buscar a carga positiva da água. Tem menos 1, então aqui só fica 1. KOH, NO3 com H, junta tudo, fica HNO3. KOH é a base. Então, hidróxido de potássio. No caso do HNO3, já aprendemos na aula passada como fazer isso. Deixa eu pegar essa tela da aula passada para a gente não ter que fazer novamente, né, o cálculo aqui. Então, cadê HN? Pronto, está aqui, HNO3. Olha como foi que fizemos. Separa as cargas, ó, tá aqui. Coloca o somatório igual a 0. Em cima do hidrogênio mais 1, do oxigênio menos 2. 1 vezes 1, 1. 3 vezes 2, menos 6. Qual o número que eu somo com 1 para dar 6 e ao realizar a operação dá 0 ao final? Mais 5. Então, já sabe que a carga do nitrogênio é mais 5. Vamos para aquela tabelinha. Ó. Encontrou mais 5, já sabe, o ácido vai receber ICO. Então, qual é o nome desse composto? Ácido, nitrogênio e ICO no final. Junta tudo, fica como? Ácido nítrico. Para caracterizar a nomenclatura do sal, começa pelo ácido, trocando ICO por quem? Por ato. Lembra do bico do pato? Bico do pato. Então, troca ICO por ato. Então, vai ficar nitrato de o nome do elemento que está caracterizando a base. Então, nesse caso aqui, é o nitrato de potássio. Perguntas? Perguntas? Estou vivo, professor. Diga qualquer coisa. Estou vivo, professor, estou vivo. Certo? Não esqueçam nunca na vida, seja qual for o sal que eu disser para você, qual o nome dele. Com a prática você depois vai olhar e vai dizer, eita, esse é fulano, eita, esse é cicrano. Mas enquanto ainda não chega nesse nível, faz desse jeito. Ó. Faz a dissociação, combina o cátion com o ânion da água, combina o ânion com o cátion da água e gera a base e o sal que gerou este ácido. Fez isso, gente? Não erra nunca mais. Vai pegar aqui, ó, hidróxido de potássio e aqui ácido nítrico. Professor, como é que você sabe que é o ácido nítrico? Fiz aquilo que eu mostrei na tela anterior. Faz a separação, descobre o NOx do átomo central. Tem uma regrinha que os professores usam, né? Que até eu coloquei nos slides, que o que muda do ico poroso
é apenas um átomo de oxigênio. Então, por exemplo, se eu tiver aqui, ó, HNO3 é o ácido nítrico. Qual seria o ácido nitroso? É o HNO2, um oxigênio a menos. Tá certo? Então, já estou colocando para que vocês fiquem familiarizados. Se o HNO3 é o ácido nítrico, o ácido nitroso seria o HNO2. Gente, e se fosse aqui ácido nitroso, você ia colocar nitrato ou seria o quê? Se fosse ácido nitroso, se termina em oso, o sal vai trocar o oso e vai colocar o que no lugar dele? Ito. Então seria o quê? Seria o quê? Vamos comigo. O que eu coloco no final? Se aqui fosse oso. Nitrito, professor. Nitrito, certo? Então seria nitrito, nitri mais ito, nitrito. Nitrito de quê? De potássio, tá certo? Então cuidado que isso aqui ajuda muito a gente, tá? Se você descobre que esse aqui é o ácido nítrico, então o ácido nitroso seria a mesma fórmula, só diminuindo o oxigênio, HNO2, tá certo? Então isso ajuda bastante. Mas quem não quiser aprender decorando, né? Então vai pelo caminho que está ensinando e descobrindo passo a passo o que significa cada uma das coisas. Lembrando, quando o oxiácido termina em ico, o sal imediatamente vai trocar esse ico por ato, e foi o que aconteceu aqui. Vamos botar mais exemplos. Olha aqui, Na2CO3. Não olha para nada disso. Vamos começar por aqui. Começa por onde? Pela dissociação do sal. Coloca Na e o CO3. Na e o CO3. Agora vamos gerar as cargas. Aqui no final, ó, aqui tem um 2 como índice. Esse 2 sobe, fica 2 menos. Tá certo? No caso aqui, lembra que no final, ó, não é o 3 que vai subir. Aqui tem um parêntese cobrindo tudo isso. Então, vai ficar mais, que é o 1 que está lá no final. Tem 2 sódio aqui, vai precisar botar um 2 aqui, porque senão dá errado. Então, se aqui tem 2 na natureza, nada se perde, se transforma. Se tem 2 sódio no reagente, no produto, tem que dar conta desses 2. Se aqui só tem uma vez isso aqui só precisa uma vez. 2 cargas positivas, 2 cargas negativas, tá tudo balanceado, tá certo? Tá ok, tá tudo tranquilo. Agora veja uma coisa. Vai combinar o positivo daqui com o negativo da água. Combina o negativo daqui com o positivo da água, tá certo? Com os íons da água. Então aqui, por que tem esse 2? Porque tem 2 aqui, ó, 2 positivos, então 2 aqui. Então, 2OH, tá certo? E nesse outro caso aqui, o que, é que vai acontecer? Você vai ter 2H+, também aqui envolvido, tá certo? Então, 2H+. Agora, o que, é que vai acontecer? Junta essa quantidade aqui, vou até escrever aqui para que você veja o que gerou aqui, ó. Você tem isso aqui e isso aqui. Lembra, gente, isso aqui anteriormente estava lá embaixo. Olha aqui, ó. O 2 estava aqui e veio para cá. O 1 estava aqui e veio para cá. Quando eu quero desfazer isso, volta para o início, ó. Então, esse mais aqui vem para cá e esse vem para cá. Como é 1 em 1, não precisa colocar. Por isso que fica NaOH. Ok? Agora, olha esse aqui. O que é que vai acontecer? Vou colocar o CO3, 2 menos, e vou colocar aqui o H+. Então, esse mais aqui vem para cá e esse 2 vem para cá. Então, vai ficar o quê?
H2CO3, ok? Não se preocupe com esses dois aqui, porque eu já estou acostumando vocês a colocar aqui, porque quando chegar no assunto de reações químicas, isso vai fazer muita falta se você não colocar, porque vai antecipar muitas etapas no balanceamento das reações, tá certo? Então, vou repetir novamente para que você enxergue isso aqui, ó. Pega isso e pega isso aqui, só o H+. Essa carga aqui, o lugar dela é lá embaixo como índice desse ânion aqui. E esse ânion aqui, essa carga, é o índice do hidrogênio. Ou seja, é a quantidade de hidrogênio que tem. E para você confirmar, está aqui dizendo, ó, tem 2 hidrogênios. Tá certo? Então, desce e desce. Então, vai ficar H2CO3. Nós já vimos lá atrás que NaOH é o hidróxido de sódio. H2CO3 é o ácido quê? É o ácido carbônico. Nós já vimos lá atrás. Vamos mostrar para que você não se perca. Olha aqui, H2CO3. Ó. Faz a separação das cargas. Somatório das cargas é 0. Aqui, mais 1 para o hidrogênio, menos 2 para o oxigênio. 2 vezes 1, 2. 3 vezes 2, 6. Aqui, qual o número que somando com 2 vai dar 6? 4. Então, você já sabe que a carga aqui é mais 4. Só que, pelo amor de Deus, preste atenção e lembre-se do que eu já chamei a atenção. Aqui é carbono. No caso do carbono, você sempre vai colocar ícaro lá no final para ele. Tá certo? Então, aqui seria o ácido carbônico. H2CO3 é o ácido carbônico e não carbonoso, se você fizesse a aplicação, né, dessa tabelinha aqui, porque quando termina em 4 deveria colocar oso, mas no caso de carbono e boro são exceções, porque a carga que eles encontraram é a identificação máxima, né, que eles estão localizados naquele grupo da tabela periódica. Carbono está no grupo 14, portanto a carga máxima dele é 4. Boro está no grupo 13, a carga máxima dele é mais 3. Tá certo? Então, nesse caso aqui, ácido carbônico. Agora é só finalizar, gente. Ora, começa pela parte do ácido. Se o ácido terminou em ico, troca ico por ato. Então, vai ficar carbono, ou seja, carbono mais ato, carbonato. Carbonato de o nome do elemento que está caracterizando a base. Então, carbonato de sódio. Tudo bem? Veja que é bastante prático para qualquer um dos elementos. Você não precisa se desesperar, basta apenas começar pela dissociação. Perguntas até aqui? Mais um exemplo. CaSO4. Começa por onde? O que é isso aqui? Um voluntário para me ajudar? O que é Ca2+, SO4, 2-? Isso é a representação de quê? De quê, gente? É cálcio. Da dissociação do sal. Então, você dissociou o sal, gerando a carga positiva e a carga negativa. Então, tá lá, CaSO4, tá certo? Então, vamos fazer como vocês estão vendo. Aqui no final tem 1, então aqui fica mais 1. Aqui tem 1, vai ficar menos 1. Lembre que eu sempre peço para você confirmar se está batendo com a posição do elemento lá no grupo da tabela periódica. Cálcio está no grupo 2, então não pode ter mais 1 aqui. Tem que ter mais 2. Isso é porque eu já falei para vocês que isso aqui é como se fosse assim, ó. Opa. Ca2, SO4, 2. É como se fosse assim. Então, esse 2 simplifica com esse 2 e fica dessa forma aqui, ó. CaSO4. Como se fosse 1 para cada um. Mas, na verdade, o cálcio está no grupo 2. Por isso, aqui tem a carga 2+. Se aqui é 2+, aqui não tem nem o que pensar, tem que ser 2-. Então, você vai combinar isso com a parte da base, da água, no caso, que é caracterizando o OH, e aqui
com o hidrogênio. E esse 2 aqui é porque tem 2 aqui, esse 2 aqui é porque tem 2 aqui. Então, agora, aquilo que nós fizemos no slide anterior. Ó, combina aqui, ó, Ca2+, OH-. Isso vem para cá e isso vem para cá. Por isso fica CaOH2. Não esquece de colocar o parêntese, porque se você não colocar o parêntese, o 2 vai indicar somente a quantidade de hidrogênio. E não é isso. Nós estamos falando disso tudo aqui, ó. São 2 dele, então tem que ter 2 aqui. Então, CaOH2. No caso do ácido sulfúrico, o que é que você vai fazer? SO4, 2- e o H+. Então, vamos botar lá. SO4, 2-, H+. Esse mais vem para cá indicar a quantidade. Quando é 1, não precisa colocar o parêntese. E aqui, 2- vem para cá. Então, vai ficar o quê? H2SO4. Então, tá aqui, H2SO4. Esse aqui é o hidróxido de cálcio. Tá aqui. E H2SO4, nós já fizemos hoje nessa aula. Nós começamos falando sobre isso. Acho que eu apaguei, né? Era o que estava aqui, do H2SO4. Mas depois vocês vão ver o vídeo e vão ver que nós já fizemos o H2SO4. Tá certo? Que é o ácido sulfúrico. Olha, por que é o ácido sulfúrico? Porque a terminação do enxofre, tá certo? Vai ser, nesse caso aqui, acho que foi +6, se eu não estou enganado. Então, +6 vem para cá, vai terminar em ico, então ácido sulfúrico. Então, ácido sulfúrico, quando vem para o sal, troca o ico por ato. Então, sulfato de, e o cálcio aqui no final. Então, sulfato de cálcio. Gente, se eu chegasse e dissesse para vocês, carbonato de cálcio. Carbonato de cálcio. Qual seria o ácido que gerou o nome carbonato? Olha só. Carbonato de cálcio. Carbonato. Qual seria o ácido que gerou esse nome carbonato? Olha o nome, carbonato. Se é carbonato, é porque... Clorídrico. Não tem nada de cloro aqui. Como é que você chama cloro se não chamou cloro? Ato, né? Hein? Vamos escrever. Vamos escrever que fica melhor. Duplicar. Deixa eu apagar isso aqui. Estou falando disso aqui, ó. Vamos lá. Carbonato de cálcio. Isso aqui vem de um ácido. Isso aqui vem de uma base. Então, eu quero saber isso aqui, ó. Se aqui é carbonato, ato, no ácido, ato tem que receber o quê? Ato tem que receber ico. Então, aqui vai ter que aparecer ico. Então, vamos pegar a palavra, ó. Carbonato. Troca o ato por ico. Então, seria o quê? Carbônico. Então, seria o ácido carbônico. Então, se no sal tem o nome carbonato, é porque o ácido é carbon, troca o ato por ico. Carbônico. Ácido carbônico. Se aqui é cálcio, isso aqui vem de uma base. Base tem o nome hidróxido. Então, qual seria o nome dessa base? Hidróxido de cálcio. Hidróxido de cálcio. Olha os exemplos que nós acabamos de fazer, ó.
sulfato de cálcio. Qual seria o nome do ácido? Ó? Ácido, se aqui é sulfato, então aqui troca ato por ico. Então seria ácido sulfúrico. E o nome da base? Hidróxido de cálcio. Olha o anterior. Carbonato de sódio. Olha, carbonato, isso aqui vem do ácido. Então, qual é o nome? Ácido carbon troca ato por ico. Ácido carbônico. E o hidróxido? Hidróxido de sódio. Isso aqui vem do ácido, isso aqui vem da base. Olha o outro. Nitrato de potássio. Nitrato, isso aqui vem do ácido, isso aqui vem da base. Pegando a base que é mais fácil, como é o nome? Hidróxido de potássio. Hidróxido de potássio. Nitrato, isso aqui vem do ácido. Se é um ácido, ácido. Nitre, troca o ato por ico. Ácido nítrico. Olha outro exemplo. NaCl, cloreto de sódio. Sódio vem da base. Que base? Hidróxido de sódio. Cloreto. Isso aqui vem do ácido. Como é o nome? Ácido, cloro, troca o eto por hídrico. Então, é o ácido clorídrico. Estou ensinando vocês a fazer de trás para frente. Porque pode existir o nome do composto, certo? Pode existir o nome do composto e perguntar qual é o ácido e qual é a base que gerou ele. Então, você vai pegar só as terminações e trocar. Tá certo? Olha outro exemplo. NaClO. Faz a dissociação. NaClO. Aqui tem 1 no índice do Na. Vai gerar o expoente menos aqui. Tem 1 aqui no final, vai ficar mais 1. Ó, tem uma carga e aqui só tem uma desse. Então tá tudo balanceado. Combina um sódio com H. Na ou H-. NaOH. ClO com H+, HClO. NaOH, como é o nome? Hidróxido de sódio. HClO já fizemos nas aulas passadas. Vou mostrar para que você veja exatamente isso que está aqui. Ó. Só que no caso aqui é o HClO, certo? Está aqui, ó. Mais 1, menos 2. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 2, 2. Qual o número que soma com 1 para dar 2? 1. Então, o NOx do Cl é mais 1. Então, vamos lá pegar o mais 1. Está aqui, mais 1. Então, vai ter que colocar hipo e uso para ele. Então, qual é o nome lá? Ácido. Tem que colocar hipo e uso. E no meio, a palavrinha cloro, porque o elemento é cloro. Então, ácido hipocloroso. Tá certo? Esse ácido, pessoal, hipocloroso, é o ácido. No estudo da Covid-19, as pessoas colocam muito, né, substâncias para eliminar, né, a ação do vírus. Então, essa substância chamada de ácido hipocloroso, quando usa água sanitária, por exemplo, para fazer higienização dos ambientes, no caso, né, então tem a mesma ação de usar álcool a 70%. Então, no caso, quando você usa água sanitária, as pessoas têm a ideia errada de pegar a água sanitária do jeito que está lá na garrafa e derramar no meio da casa. Não façam isso, porque você pode estar sujeito à intoxicação, tá certo? E a substância que vai matar o vírus da Covid-19, né, que vai inativar, ela não vai ser produzida, porque isso é uma consequência do pH do meio, tá certo? Então, o pH precisa estar ajustado, certo? Então, o que vai fazer a correção desse pH é quando você dilui a água sanitária que está lá no frasco, tá certo? Numa proporção que eu não lembro agora se é 1:1 ou é 1:2, mas depois a gente pode procurar e falar mais sobre isso. Então, quando você fizer essa mistura, tem que produzir esse ácido hipocloroso, que é ele que vai ajudar, tá certo? A inativar a ação do vírus da Covid-19, tá certo? Então, dentro de casa, quando você for fazer limpeza de superfície,
com água sanitária, o piso, tá? Não vão passar água sanitária nas mãos, porque isso vai ressecar, tá certo? Então, usa álcool a 70. Mas se você precisar fazer limpeza, usa um paninho, mas não usa água sanitária direto. Faça a diluição, tá certo? Então, depois a gente fala na proporção adequada dessa diluição, para que você tenha o efeito, né, correto dentro de casa e você tenha aí a garantia que o vírus da Covid-19 ele foi inativado. Então, tem que produzir esse ácido aqui, que é o ácido hipocloroso. E ele só é produzido quando você promove essa diluição. Alguém ia perguntar algo? Era eu, professor, que ia falar que eu faço isso, eu jogo a água sanitária no chão. Não faça, tá certo? Então, corrija essa quantidade, depois a gente vai procurar aí. Pode colocar até no YouTube, tá certo? Como diluir água sanitária corretamente e inativar o vírus da Covid-19. Que aí você vai ver a proporção. Você pode preparar até numa garrafa de 1 litro, certo? Geralmente, como é que eu faço aqui em casa? Eu coloco uma quantidade, imagina que isso aqui é a garrafa de 1 litro. Então, eu coloco mais ou menos essa quantidade aqui. Essa quantidade tem um valor específico, tá certo? Eu não lembro se é 250 ml e completo o resto da garrafa de 1 litro com água. Não me lembro agora, tá certo? Então, depois eu olho esse valor com precisão e passo para vocês fazerem. Mas, pelo amor de Deus, não façam mais isso. Lembra, a água sanitária é um agente oxidante forte, então isso pode oxidar a sua mão, pode oxidar. Imagina passar numa superfície metálica, vai oxidar, tá certo? Aquele material tem oxigênio do ar, então vai ajudar na oxidação. Que é isso? Corroer aquele material, enferrujar, tá certo? Então, tenham bastante cuidado com isso aí. Certo? Sem contar o cheiro, que é extremamente irritante. Quando a gente está lavando um banheiro, que coloca ela pura, sem diluir, a gente fica asfixiado assim, fica procurando fôlego para respirar. Então, cuidado com isso aí. Tá certo? Então, o nome aqui, gente, é o ácido hipocloroso. Para gerar o sal, não tem o que fazer. Troca o oso por ito. Teimoso mosquito no bico do pato. Aqui é o oso. Então, troca oso por ito. Então, hipoclorito de sódio. Então, hipoclorito de sódio. Isso aqui está presente, tá certo? Na água sanitária. Ok, pessoal? Tem que haver essa conversão aqui, ó. Se não houver essa conversão, indica que o pH não está ajustado e você não tem condições ideais para promover essa transformação. Ok, gente? Tudo bem, pessoal? Tranquilo? E aqui nós estamos chegando, né, no final. Vamos ver algumas aplicações, tá certo? Dos sais. A principal dela, tá certo? É na fabricação de fertilizantes, que fornece, né, aos vegetais os elementos químicos que são indispensáveis ao crescimento, à floração e à frutificação. Tais elementos aparecem nos fertilizantes na forma de sais, como, por exemplo, o KNO3, NaNO3, CaSO4, Ca3PO42. Nós falamos aqui também muito da correção de acidez de solo, tá certo? Então é importante vocês observarem, né, essas aplicações, né, para os sais. Aqui, no caso, está falando da fertilização, tá certo? Aplicação de adubo também, tá certo? Então, ele tem o NH4,2SO4, NH4,3PO4. Então, são vários exemplos de sais que tem essa aplicação aqui na agricultura. Depois, em casa, vocês vão fazer esse exercício, vão olhar para esse nome aqui, ó, NAF, e vão descobrir como é que apareceu o nome fluoreto de sódio. Professor, não sei fazer isso não. Olha os exemplos. Dissocia, combina com os íons da água, gera o ácido e a base que gerou. Se sabe o nome da base e o nome do ácido, é só trocar as terminações do ácido e finalizar com o cátion que está lá gerando aquela base. Então faz o mesmo para cá, para esse outro, tá certo? E aí você vai descobrir essas nomenclaturas aqui. Tudo bem, pessoal? Então a nossa aula de hoje, certo? Ela vai ficando por aqui. Nós encerramos a parte dos ácidos. Tenham bastante cuidado, tá certo? Para identificar
Vamos fazer uma revisão geral aqui nesse último slide, para ficar claro, né, para vocês a identificação desses elementos. Lembra, pessoal, que nós falamos aqui de ácido. Vamos colocar aqui HCl, H2SO4, vamos colocar o NaOH, o AlOH3, vamos colocar aqui o NaCl, o CaSO4, Al2SO4, 3. Vamos colocar também o CO2, Na2O. E vamos fazer uma grande brincadeira aqui com tudo isso. Primeiro nós vamos começar com as ligações químicas. Percebam que aqui tem metais a metais e tem tendência a ganhar elétron, outro a perder elétron ou compartilhar elétron, formando essas ligações químicas. Então esses átomos estão unidos por meio de ligações químicas, tá certo? Então eu pergunto, né, nós sabemos que as ligações químicas, nós vimos os tipos iônica, covalente, tá certo? E iônica, covalente e metálica. A ligação iônica é aquela que acontece por transferência definitiva de elétrons, e nós vimos que tem que ter uma espécie que perde elétron, que é um metal, e a espécie que ganha elétron, que é um ametal, tá certo? Então, quando você olhar para esses compostos, identificar a união de um metal com ametal, você já sabe que ali é uma ligação iônica, porque está formando um composto iônico. Quando você observar a união de ametal com ametal, ou seja, hidrogênio com outro ametal, flúor, cloro, bromo, iodo, enxofre, nitrogênio, carbono, quando você observar essa união, você tem compartilhamento de elétrons. Lembrando que no composto iônico você tem um aglomerado iônico. Por quê? Você tem o cátion efetivamente e tem o ânion efetivamente, ou seja, tem a carga positiva e a carga negativa. Quando se une, forma um retículo cristalino. E aí o que é que acontece? Você tem o composto iônico formado. No caso do ametal com ametal, você tem ele se une por ligação covalente, ou seja, compartilhamento de elétrons. Por quê? Ambos querem ganhar elétrons, por isso vão compartilhar. Quando aqui nós estamos usando a ideia de compartilhamento, a gente tem que pensar na eletronegatividade. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Nessas situações, o que é que vai acontecer? Uma espécie mais eletronegativa tende a puxar o elétron para perto de si, o par de elétron. E aí vai gerar uma densidade de carga parcial negativa. E o outro vai ficar com uma densidade de carga parcial positiva, tá certo? Uma carga parcial positiva e uma carga parcial negativa. Para que você simule a existência da carga positiva e a existência da carga negativa. Por quê? Independente de ser ligação iônica ou covalente, vai ter que ter atração. Esses átomos vão ter que ser atraídos, tá certo? Para poder formar o composto. No caso da ligação iônica, forma um composto iônico. No caso da ligação covalente, vai formar um composto molecular. E aí nós vimos o conceito de polaridade. No conceito de polaridade, nós vimos primeiro para as ligações. Quando são átomos iguais, a diferença da eletronegatividade é a mesma, portanto, vai ser zero essa diferença. E aí você tem uma ligação apolar, tá certo? No caso, quando os átomos são diferentes, tem diferença de eletronegatividade. Então, a polaridade dessa ligação é polar. Quando você tem um composto, você vai ter a união da polaridade de ligações. Você pode ter composto onde as ligações foram todas polares, mas no geral, o momento vetor resultante anulou todas as forças, ou seja, a molécula tem caráter apolar, tá certo? Momento vetor resultante igual a zero, a molécula tem caráter apolar. Momento vetor resultante diferente de zero,
a molécula tem caráter polar. Nós falamos também que quando tem par eletrônico sobrando no átomo central, isso já é um indicativo que a molécula tem polaridade. Então, a molécula é polar. Então, eu estou falando isso, vocês podem rever essas aulas tranquilamente. Aqui é só para ficar o registro de tudo que de tudo que nós já falamos. Gente, falando de ligação química, HCl. Qual é o tipo de ligação aqui? Iônica ou covalente? Iônica ou covalente? Aqui você tem um ametal e aqui outro ametal. Então, ligação covalente. H2SO4. Ó. Ametal, ametal, ametal. Ligação covalente. NaOH. Metal, ametal, ametal. Nesse caso aqui, você tem um composto iônico que prevalece. Mas você tem essa parte aqui que se liga de forma iônica e essa parte aqui que se liga de forma covalente. Mas o balanceamento geral é um composto iônico, tá certo? Porque tem metal envolvido. A mesma coisa acontece aqui, ó, tem metal envolvido, tem metal envolvido, tem metal envolvido, tem metal e aqui também tem metal. Então, onde aparecer metal com a metal, a força, né, resultante aí de tudo isso vai gerar um composto de natureza iônica. Agora, quando é ametal com ametal, composto covalente. Tá certo? Então, caracterizamos facilmente quem é iônico e quem é covalente. Se eu perguntar, isso aqui vai ser uma molécula polar ou apolar? HCl. Os átomos são diferentes. Então, polar. H2SO4. Aí aqui tem que fazer as forças, tá certo? Aqui nesse caso a gente tem que fazer as forças, tem que ver quem puxa mais. Então, H2SO4, possivelmente fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Tem que gerar, né, a distribuição, fazer a fórmula de Lewis para isso aqui, certo? Faz a fórmula de Lewis. Então, vamos botar aqui S, H, vem um O para cá. Deixa eu pegar a fórmula dele geral, que aí fica melhor para a gente visualizar. Só um minuto. Fórmula de Lewis para H2SO4. Copiar aqui igual, que a gente já ganha tempo. Aqui, gente. Certo? Então, tá aí, né, a fórmula da estrutura de Lewis, né, para esse composto. Dê uma olhadinha aí. Olha direitinho como que você organizou, como que os elementos estão organizados. Como que estão organizados. Olha bonitinho. E aí, gente? O que é que você observa? A valência é sempre observada. Ó. Aqui, 2, ó. Resolveu a vida dele, ó. 2, 4, 6, 8, ó. Tá tudo bonitinho com 8. E assim vai. Esse composto aqui, gente, vocês acham que é polar ou apolar? Polar ou apolar? Vai se anular em algum momento isso aqui? Vamos olhar por parte. Ó. Se você olhar isso, é igual a isso. Então, é como se isso anulasse isso. Mas ainda tem essa força todinha grande aqui dos oxigênios que tem uma densidade eletrônica muito alta. Então, isso aqui não vai anular nunca. O momento vetor resultante vai ser diferente de zero. Então, esse composto aqui ele é polar. Vai ter uma polaridade envolvida. Tá certo? Então, pensa sempre olhando para a questão do átomo central. Olha quanta densidade eletrônica está envolvida aqui. Ó.
Então, isso aqui é uma molécula polar. Esse aqui, como é um composto iônico, a gente fala sempre em polar para eles, tá certo? Os compostos iônicos sempre polar. Ok? No caso desse aqui, o CO2, você faz a estrutura de Lewis, tá certo? CO2. Lembra, parece metal com a metal é iônico. Iônico sempre a gente vai falar em polar, certo? Então, nesse caso aqui, para as ligações, tá certo? Polar. Então, aqui, carbono, oxigênio, oxigênio. E aí? Isso aqui é polar ou apolar? Polar, professor? Olha direitinho. Carbono e oxigênio. O oxigênio puxa os elétrons para cá. Esse oxigênio puxa para cá. Sobrou alguma coisa aqui no meio? Tem algum elétron aqui em cima? Não tem. É a história do cabo de guerra que nós falamos na aula. Então imagine, Davi, que você está puxando os elétrons do carbono para perto aqui. E Sandro vai e puxa, né, os elétrons para cá. Mas essa força é exatamente igual a essa. São os mesmos elementos envolvidos. Então isso aqui vai anular. Isso aqui é apolar. Tá certo? Por mais que essa ligação aqui, ó, seja polar e essa daqui seja polar, mas no geral, quando você organiza a molécula toda, vai gerar uma molécula apolar. Tá certo? Então esse é um exemplo típico de que mesmo a ligação sendo polar, mas a molécula toda é apolar. Certo? Então, preste atenção, cuidado nesses compostos, cuidado como eles se organizam. E nas forças intermoleculares? Força de London, ligação de hidrogênio. Essa aí, no caso, ficava força de London, né? Se for, isso, exatamente. Se ele fosse interagir com outra molécula, pelo fato disso aqui ser apolar, então a força intermolecular seria força de London, tá certo? E no caso das polares, tá certo? Das polares, pode ser ligação de hidrogênio, se for como? Se tiver isso aqui, ó. Fluoxigênio e nitrogênio ligado ao hidrogênio, tá certo? Então aqui, se você for observar, nesse caso aqui é um composto iônico, tá certo? Mas nessa outra situação aqui, vai aparecer OH em algum canto. Lembra que eu apaguei aqui a fórmula? Deixa eu ver se ela ainda aparece. Não, não aparece, já foi. Não vai aparecer mais. Aquele que eu apaguei há pouco tinha OH junto. Então, aqueles OH juntos, gente, é uma ligação de hidrogênio. Tá certo? Então, ligação de hidrogênio ali envolvida. E se não for ligação de hidrogênio, é dipolar. Tá certo? Força de Van der Waals do tipo dipolar. E no caso do assunto que nós acabamos de estudar, eu vou perguntar para que vocês caracterizem para mim. Quem é ácido, quem é base, quem é sal e quem é óxido. Esse aqui, gente, é um ácido, base, sal ou óxido? HCl. Tem hidrogênio no início, ácido. H2SO4 tem hidrogênio no início, ácido. NaOH tem OH no final, base. AlOH3 tem OH no final, base. NaCl nem tem H no início, nem OH no final, sal. CaSO4 nem tem H no início, nem OH no final, sal. Al2SO4,3 nem tem H no início, nem OH no final, sal. CO2, Na2O, tem oxigênio no final e é um composto binário. Cuidado porque eu estou dizendo isso. Esse aqui tem oxigênio no final, mas não tem dois elementos, tem três. Então, nesse caso aqui, ó, tem oxigênio no final e só tem dois elementos, são compostos binários. Tem oxigênio no final e só tem dois elementos.
compostos binários. Então, isso aqui são óxidos. Escreva a dissociação ou ionização, né, dessa espécie aqui, ó. Então, vai gerar o quê? HCl. Um aqui vai ficar mais, Cl aqui vem um para cá, menos. Ok, tá certinho. Esse aqui, HSO4. O 2 vem para cá. E o 1 que está escondido aqui no final vem para cá. 2 hidrogênio. SO4 só uma vez. Está aqui a ionização ou dissociação. Tá certo? Então, dissociação, vamos lembrar disso, né, que nós falamos lá atrás. Dissociação e ionização. Cadê? Só um minutinho. Dissociação e ionização. Olha para cá. Dissociação é quando você tem um composto iônico. E ionização quando tem um composto molecular. Então, dissociação, se é um composto iônico, os íons já existem. Quando você coloca na presença de água, só separa os íons. A ação da água separa os íons. Na ionização, você vai gerar esses íons. Como? Quando interage com os íons da água. Tá certo? Com a interação com a água. Então, ionização é para composto molecular, dissociação é para composto iônico. Mas na prática, o que você vai fazer é separar as cargas positivas das cargas negativas. Nesse outro aqui, ó, NaOH. Na mais OH. Carga positiva vem para cá, e esse vem para cá. Então, mais, menos. AlOH3. Al mais OH. Deixa eu tirar esse daqui, né, para não confundir. Então, tá aqui, ó. O 3 vem para cá, 3 mais. E aqui 1 vai ficar menos 1. Tem 3 desse, bota 3 aqui. Gente, preste atenção. Alumínio está no grupo 13. Por isso que tem que ter 3 aqui. Sódio está no grupo 1, por isso tem que ter mais 1. Hidrogênio está no grupo 1, por isso que tem que ter mais. Cloro está no grupo 17, já tem 7, precisa ganhar 1. SO4, 2 menos. Se aqui tem 2 mais, aqui tem 2 menos. Sempre um vai ajudar o outro. Se você sabe quem é esse, o outro é igualzinho com a carga contrária. Certo? NaCl. NaCl. Mais, menos. CaSO4. Já fizemos hoje. Deixa eu tirar isso aqui. Deixa eu duplicar que é melhor. Para a gente não ter que apagar. Tá aqui. Vamos pegar esse para cá. Esse outro para cá. Certo? Então tá aqui. Você vem e vai fazer o quê? CaSO4. Lembra que aqui, quando você coloca, ó, vai ficar mais e menos. Mas o cálcio está no grupo 2 da tabela. Então, aqui não pode ser mais. Aqui tem que ser 2. Se aqui é 2 mais, bota 2 menos já aqui. Certo? Aqui, AlSO4. 3 vem para cá. 2 vem para cá. 2 para cá. 3 para cá. Certo? Tem 2 alumínio. Tem 3 desse. Ok. Está feita a dissociação. Para os óxidos, geralmente a gente não faz isso. Mas se fizesse, seria assim. Separa o sódio e aqui o oxigênio. Certo?
2 vem para cá. E aqui vai ficar mais. Se aqui tem 2 sódio, coloca 2. Certo? Isso aqui não existe para os óxidos. Mas para a gente visualizar melhor, os íons que estão ali envolvidos são esses. Ok? CO2, mesma coisa. Então, C, O. Então, aqui, mais 2. Aqui tem que ser. E aqui 2. Então, 2 menos, 2 mais. Seria basicamente isso. Tá certo? Mas para óxidos, a gente não aplica, né, essas dissociações. Isso é para ácidos, bases e sais. Ok, gente? Então, se eu dissesse, eu tenho, isso aqui é um contaminante que foi identificado na água do rio que está correndo lá por trás da sua casa. A concentração aqui foi 0,2 miligramas por litro, ou ppm, parte por milhão. Quanto vai ser a concentração dessa espécie e dessa espécie presente? Aí você vai olhar para as quantidades. Ó. Aqui tem 1, aqui tem 1, aqui tem 1. Ora, se uma quantidade dessa produziu isso, quando dissociar, se a quantidade permanecer igual, vai permanecer 0,2. E aqui, 0,2 miligrama por litro. Só um instante. Se aqui foi duas quantidades, então seria 2 vezes essa aqui, seria 0,4. Fosse metade, seria metade de 0,2, que é 0,1. Pois não? Bom dia, professor. Pode falar. Bom dia, Sandro. Esse CO2 que está embaixo, esse exemplo que o senhor colocou aí embaixo. Isso. CO2. Isso. Isso. Pode falar. Pronto. No caso ali, essa molécula aí do O vai como 2 mais em cima do carbono, certo? Isso. E aí esse O fica negativo em cima. Isso, que é um daqui, ó. Tem um aqui, ó. Isso. Certo. Que quando você balanceia, fica com 2. 2 menos, ó. Mais 2, 2 menos. Mas esse 2 que o senhor colocou aí na frente? É o 2 daqui. Porque tem 2 oxigênios. Na natureza nada se perde, tudo se transforma. Se antes tinha 2 oxigênios, aqui tem que ter 2 oxigênios. Porque se você não colocar isto aqui, vai ficar só 1. E aqui tinha 2. Então tem que botar o 2. Não, eu entendi, professor. Entendi. Era só para confirmar se o 2 ele corria para aí mesmo. Isso. Tá bom. Exatamente. Certo? Então, gente, preste bastante atenção. Ó. Se no início eu tenho 0,2 e aqui é 1 mol, e aqui continua 1 mol, então continua 0,2. Deixa eu apagar esse 2 daqui, né, para ninguém pensar que é um 2. Continua 0,2. E aqui continua 0,2. Se aqui fosse 0,6 miligramas por litro, ou mol, outra quantidade, mol por litro, ou percentual, não importa a unidade. O valor que tem aqui é de acordo com a quantidade que está indicando aqui. Se aqui tem 1 mol, tem isso, 1 mol vai permanecer, 1 mol vai permanecer. Se for duas quantidades, certo? Por exemplo, olha o exemplo aqui, ó. A L2SO4 3 gerou 2 alumínio e 3 desse. Então, se no início, deixa eu ver se dá para eu voltar o Ctrl Z todo aqui, para aparecer aquele composto que eu deletei. Deixa eu ver se dá tempo, mas acho que ele não vai deixar. Não dá. Enfim, eu tinha lá alumínio. Vamos escrever. Al2SO4 3. Então, Al. Digamos que aqui no início, aqui é 1, aqui é 2, aqui é 3. Digamos que aqui você tenha 0,2 grama por litro. E eu quero saber quanto tem disso
quando dissociou. Ora, se 1 mol produz isso, 2 mols vai produzir o dobro. Então, 2 vezes 0,2 daria 0,4. 3 vezes 0,2, 0,6. Se aqui fosse metade, assim, ó, 1/2, então era metade de 0,2, que seria 0,1 grama por litro. Isso é só se perguntar em termos de concentração dos íons formadores, né, daquela espécie. Nesse caso aqui, uma espécie iônica representada pelo Al2SO4 3. Isso aqui tem aplicação na estação de tratamento de água, tá certo? Para correção de pH, para ajuste de pH. Pois não? E onde eu vou achar essa grama aí, professor, esse peso aí? Eu estou lhe dizendo, a gente aqui diz, o problema é que diz, eu quero grama por litro, eu quero mol por litro, eu quero miligrama por litro. É o que a gente vai estudar mais para frente, tá certo? Tá, professor, outra coisa, esse Al2SO4, quando a gente desenvolve ela, fica o sólido fica 3. Alumínio fica 3. E SO4, 2 menos, ó. O 3, ó, vem para cá. Certo. E o 2 vem para cá. Como é o nome? Alguém se arrisca a dizer o nome desse composto? Al2SO4. Al2SO4. Como é o nome dele? É um sal. Combinação de um ácido com uma base. Só repita aí. Como é o nome desse composto aqui que é um sal? Al2SO4 3. Como é o nome dele? É a combinação de um ácido com uma base. Qual o nome? Vamos olhar aqui, ó. Como se fosse esse aqui. CaSO4, ó, dissociou, combina com a base, combina com o ácido. Então, como ali apareceu o SO4, é o ácido sulfúrico, certo? Tem o ácido sulfúrico envolvido ali e o hidróxido de alumínio, tá certo? Porque tem o Al, então hidróxido de alumínio. Então, se é ácido sulfúrico, troca íco por átomo. Então, vai ficar sulfato de quem? Sulfato de quem? Que é isso aqui? De alumínio. De alumínio. Professor, essa aula de hoje ela é sobre ligações? Também, tudo. É sobre ligações? É porque eu tô meio perdido, sabe? O senhor tá falando, tô aqui desde o começo, mas eu não tô conseguindo entender. Eu finalizei a aula de nomenclatura. Aí o que foi que eu fiz? Vou aproveitar a aula para abrir um parêntese, para revisar tudo o que nós estudamos até agora. Citei vários exemplos. Dentre os exemplos, eu comecei a falar de ligação química, falar de polaridade. Na sequência, falei de classificação de nomenclatura de funções, falei de dissociação e agora eu estou perguntando de nomenclatura. Eu estou aproveitando o final da minha aula, da nossa aula, para revisar tudo que nós estudamos até agora. Como uma forma de vocês pegarem os exemplos que estão lá para vocês me entregarem até a sexta e estar mergulhando no que estou perguntando aqui, fazendo várias coisas. Deu para entender agora? Kelvin? Will. Pode falar. Will. Esse seminário é para entregar até quando? No seminário nós falamos no início da aula, junho. Mês de junho. Certo? Uhum. Desculpa, é porque eu tô no trabalho e tem canto aqui que não dá para prestar atenção muito na aula. Uma coisa é o seminário, outra coisa são os 2 exercícios que estão lá na plataforma para entregar
sexta-feira até às 11 horas. Entendeu? Até às 11 da noite, professor? Até às 11 da noite, né? 11 da manhã. Tá bom. Certo? Tem a data lá, né, no exercício? Sim, tá lá. Tá posto na plataforma de vocês. Tá, ok. Certo? Tá certo, professor. Mas eu entendi o que você falou. Eu percebi que você está fazendo uma revisão, né? Que você está saindo de assunto para o outro. Mas essa questão de nomenclatura, eu acho que eu ainda estou com muitas dúvidas, viu, professor? Aí eu sugiro que você possa voltar. As videoaulas, inclusive, já estão todas lá, desde a semana passada. Nomenclatura de ácido, nomenclatura de base, de óxido. Tá tudo lá. Você assistiu às aulas passadas? Vou assistir novamente para Dá uma poder olhadinha lá. integrar, entender melhor. E aí tá tudo lá também. Qualquer coisa tem os espaços da monitoria que vocês podem estar tirando essas dúvidas também. E trazendo nas aulas as dúvidas. Certo? Porque quando eu inicio a aula eu pergunto: vocês têm dúvida? Qual foi qualquer coisa da aula passada? Perpetua o silêncio. E na cabeça do professor, quando o silêncio tá, é que está tudo ok. Tá certo? Então, o que é que vocês vão fazer? Anota as dúvidas. Na próxima aula, eu fiquei com dúvida nisso aqui. Traz as dúvidas. Sempre façam isso. É muito importante esse acompanhamento. Porque a gente tem que progredir, tem que andar. Então, quando a gente finda um conteúdo, se a gente progride e o aluno não fala nada, a gente entende que está tudo ok, está tudo 100%. Certo? Então, não guardem, não silenciem. Hoje eu até achei que vocês passaram a aula muito calados, diferente das aulas anteriores. Certo? Então, quando você vem falar de nomenclatura, você vai ter que olhar, por exemplo, HCl. Como seria o nome disso aqui? Primeiro tem que saber o que é isso. É um ácido. HCl, ácido clorídrico. Falamos nisso no início da aula de hoje. H2SO4 é um oxiácido. Como é que diz a nomenclatura? Descobre o NOx do átomo central. Nós já mostramos esse exemplo hoje. É mais 6. Mais 6 vai terminar em ico. Então, como seria esse nome? Ácido sulfúrico. NaOH, uma base. Como é que diz a nomenclatura das bases? Hidróxido e o nome do elemento. Então, hidróxido de sódio, hidróxido de alumínio. NaCl foi o foco da aula todinho de hoje. Começamos, inclusive, com esse exemplo. Dissocia, combina isso aqui, que é o cátion. Vai buscar o OH da base. Cl-, que é o ânion, vai buscar o H+, da água. Tá certo? Vai fazer HCl, NaOH. NaOH já vimos aqui, que é o hidróxido de sódio. HCl é o ácido clorídrico. Terminou em hídrico, o sal vai trocar o hídrico por eto. Então, o nome é o quê? Cloreto de sódio. CaSO4 é a mesma coisa desse aqui que nós já vimos. Então, onde tem SO4, vem de sulfúrico. Ácido sulfúrico. Então, aqui vai ficar sulfato e aqui é o hidróxido de cálcio. Então, sulfato de cálcio. Sulfato de alumínio. Professor. Óxido de sódio. Dióxido de carbono. Dá uma olhadinha em todos esses vídeos. Tem tudo isso lá. Professor, o NaOH é uma base, né? É uma base. Quando dissocia, gera sempre OH. Por causa do OH, né? Que Por causa do OH, conforme a teoria de Arrhenius. Certo? Aí o CaSO4 já é um ácido. Não. Não. Tem hidrogênio no início, Sandro? Não. Vacilei. Então é um sal. É um sal, isso. Certo? É um sal. Certo? Então, isso aqui, gente, você não erra nunca mais. Tem hidrogênio no início, ácido. Tem OH no final, base. Não tem nem H, nem OH aqui no início e aqui no final. Certo? Então, diferente de H
e diferente de OH, sal. Óxido tem oxigênio no final. E é um composto binário. Só tem 2 elementos. Aí aqui é um óxido. Nomenclatura de base e óxido é praticamente a mesma coisa. A diferença é que um vai ter hidróxido e o outro vai ter óxido. E ácido pode ser hidrácido e oxiácido. No caso dos hidráxidos, hídrico no final. Oxiácido vai para a tabelinha do NOx do átomo central, porque pode ser hipooso, oso, ico e per-ico. Tá certo? No caso do sal, é a mesma nomenclatura dos ácidos. A diferença é a terminação. Troca oso por ito e ico por ato. E se aparecer hídrico, troca por eto. Tá certo? E o segredo para fazer qualquer um certo, faz a dissociação. Combina e aí você descobre. Só vem para cá depois que descobriu isso, porque aqui só faz a troca das terminações para você chegar na nomenclatura correta. Tá certo? Então, sugestão. Pegue o finalzinho dessa aula, que é um bizu de tudo, tá certo? Não esqueçam, assistam as outras videoaulas, anotem, para que quando chegar nesse finalzinho, você esteja com a sua mente totalmente esclarecida do que é Professor, cada um desses compostos. Do que são, né, cada um desses compostos. Pois não? professor, essa anotação que o senhor tinha feito ali na outra, é o que está nessa... Não. Essa anotação, isso, essas anotações aí, Isso aqui. Tudo isso está Isso. gravado. essas anotações aí foi o que o senhor acabou de colocar ali do lado, né? Que Isso. quando tem o oxigênio, no início é um ácido, quando tem o OH no final é base. Isso. Mas isso aqui é o que está lá no início das nossas aulas. Não sei, só para Sandro, mim. esse aqui, ó. Uhum. Ó, cadê? É porque é o que eu tenho mais dúvida, professor. Aqui, ó. Quando nós começamos lembra que nós passamos tudo isso aqui, ó. Tudo isso está lá nas aulas. É isso aqui, ó. Ácido. Cadê? Aqui, ó. Hidrogênio no início. Tá certo? Tem tudo aqui, ó. Foi essa parte aqui. Aquelas observações que eu coloquei no finalzinho, é isso aqui, ó. H+ inicial é um ácido. OH- no final é uma base. O cátion diferente do ácido e o OH- é um sal. Oxigênio no final, composto binário, é um óxido. Certo? Certo. Alguém mais apertou aí para falar? E Eu, detalhe, professor, pode falar. esta aula de hoje vai estar disponível a gravação? Sim, como todas as outras. Todas estão sempre lá e eu sempre coloco o link lá no Siga A, para que todo mundo tenha acesso e assistir quantas vezes desejar. Show de Professor, bola. Certo? Então, assim, gente, vejam as aulas, anotem, observem, vejam que todas as aulas os alunos estão sempre perguntando alguma coisa. E as perguntas dos alunos estão gravadas lá, para que vocês também escutem, porque pode ser sua dúvida também. E você não perguntou, porque ficou com vergonha de falar. Mas eu deixo sempre claro, aqui é um espaço para que todos nós possamos interagir de forma igualitária. Tá bem? Então, assim, preste bastante atenção em tudo, resolva os exercícios com bastante cuidado e qualquer dúvida, manda mensagem, tá certo? Então, eu vou encerrar essa professor, aula para que não rapidinho, fique antes do muito senhor grande. encerrar, professor. Não, eu vou encerrar a gravação, aí você... Tá bom. Tá certo? Então, vou agradecer a presença de vocês e a gente se encontra, tá, na próxima aula.